Quando a gente fala de inteligência artificial, muita gente fica pensando naqueles data centers cheios de servidores, liquid cooling, aquele consumo de energia absurda. Mas para a gente que é provedor de internet, a gente tem que pensar que esse tráfego muito provavelmente nem vai passar pela nossa rede. Esse é o tráfego de treinamento. O tráfego que a gente tem que se preocupar é o tráfego do usuário utilizando a inteligência artificial, que é o que a gente chama de inferência. Sou Renato Ornelas, fundador e CTO da OpenX. Esse é o segundo episódio da nossa série ISPs e IA. Nesse episódio vamos explorar como a inferência realmente pode impactar no que a gente precisa entregar para o usuário final e como isso vai transformar a internet e vai deixar a inteligência artificial uma experiência cada vez mais imersiva para os nossos usuários. Primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção é que quando a gente fala de inteligência artificial, nós estamos falando de 3 tráfegos distintos. O primeiro é a ingestão de tráfego, é quando a gente tem que pegar todo aquele conteúdo que a gente quer treinar a nossa IA e jogar para dentro das máquinas que vão fazer todo aquele processamento. O segundo tráfego que existe na IA é o de treinamento, onde aquelas máquinas vão mastigar todo aquele tráfego e construir um modelo para que ele consiga analisar aquele tráfego. E o terceiro tráfego é quando a gente pergunta para aquele modelo alguma coisa sobre aquilo que ele aprendeu. Esse terceiro tráfego que é a inferência, que é quando a gente está realmente consumindo a IA. Muitas vezes o tráfego de treinamento ele não precisa acontecer próximo do usuário. Imagina que, por exemplo, na cidade de São Paulo a gente tem um déficit de energia, então a gente não tem disponibilidade, então ele pode acontecer em algum lugar que a energia é mais barata, que o espaço é mais barato, então ele pode acontecer em algum lugar muito longe de onde o usuário está. Já a inferência, ele tem que estar muito próximo do usuário. Porque a inferência é quando a gente está de fato utilizando a AI, quando a gente está interagindo com o chatbot, é quando a gente pede aquele resumo do e-mail, quando a gente pede para pegar, por exemplo, o áudio de um vídeo e fazer a transcrição e depois nos ajudar a fazer uma newsletter. Então, tudo isso é a inferência, a gente usando a IA no nosso dia a dia. Então, para você, provedor, a pergunta principal não é onde a inteligência artificial é treinada. A pergunta principal que você deve fazer é onde está a IA que vai responder para o meu assinante. Cada vez mais as aplicações que a gente vai utilizar de inteligência artificial, elas vão ser mais interativas. Então, hoje em dia você usa muito o chat, mas daqui a pouco você vai começar a utilizar cada vez mais interfaces de voz, interfaces de vídeo. Então, para isso acontecer, a latência realmente é muito importante. Então, não adianta fazer uma pergunta e essa pergunta ter que ir para um servidor que está em outro país, um outro continente, fazer aquele processamento lá e me devolver a resposta. Isso meio que quebra a magia. Muitas pessoas aqui devem lembrar quando, por exemplo, a comunicação lá com o Amazonas, o celular era via satélite, era uma comunicação muito ruim, porque exatamente a latência deixava a comunicação estranha. Você falava oi, o outro lado demorava a escutar a sua conversa, então a conversa ficava truncada, exatamente porque a latência era muito alta e era suficiente para deixar aquela comunicação estranha, deixar toda a comunicação bem esquisita. Quando a gente está falando de utilizar a IA, a latência é muito importante. Quando a gente está falando, por exemplo, de consumir vídeos, de fazer videochamada, de baixar um jogo, fazer um download, uma atualização do sistema operacional, para isso é preciso de muita banda. Agora, para utilizar a IA, o que importa é a qualidade da sua internet, como você vai chegar mais próximo daquele conteúdo da IA que o seu usuário vai estar precisando interagir com ela. E aí, nesse caso, a inferência que a gente utilizar a IA vai parecer muito com um jogo online. O que importa é a latência ser muito baixa, porque o volume de dados não vai ser tão alto assim, mas a qualidade da sua internet vai ter que ser muito importante, porque realmente o que precisa acontecer é o conteúdo estar muito próximo do seu usuário. E aí vem um primeiro ponto de atenção, de dificuldade, é que o tráfego de IA, da gente utilizando da inferência, ele pode parecer muito com o tráfego de cloud, porque realmente essas aplicações vão estar hospedadas nos grandes data centers que estão próximos dos usuários. Então, muitas vezes, a chamada de API, o tipo do tráfego vai ser HTTPS, algumas imagens que vão ser geradas, algumas coisas assim, isso vai parecer muito com o tráfego que a gente já está habituado de ver vindo da nuvem, vindo da AWS, do Google Cloud, esse tipo de provedor de nuvem. Então, é um tráfego que vai ser muito parecido com isso. Então, vai ser difícil a gente começar a perceber e detectar quais são as nuances desse tráfego. E a gente está vendo que cada vez mais todas as aplicações que a gente usa no nosso dia a dia, ele está colocando alguma coisinha de IA lá. Então, por exemplo, a ferramenta lá do chatbot que você usa, ele já deve ter lá um botãozinho lá de IA para fazer o resumo lá do que está acontecendo naquela interação com o usuário. Ele pode ter uma função de IA que vai detectar o sentimento do seu usuário ao conversar com o seu suporte. Então, tudo isso também, imagina, se o seu cara de suporte técnico ele precisa
de ter aquele sentimento de como o cara tá, eu não posso demorar vários segundos para perceber se o cliente tá muito bravo, se ele tá feliz. Isso tem que ser uma coisa muito mais rápida e muito mais fluida. E aí vem um grande ponto que é muito diferente do que a gente estava acostumado, de como a gente chegou até aqui. Antigamente, a gente precisava do conteúdo estar próximo do usuário. Então, a gente está falando das CDNs lá, dos caches da Akamai, dos caches do Google, do Facebook. Então, isso era armazenamento, era o conteúdo estar próximo do usuário. Quando a gente está falando agora da IA, a gente precisa do processamento próximo do usuário. Então, é aí que entram os tais dos data center edge. Então, assim, o processamento tem que estar próximo do usuário, não só o conteúdo. Então, antigamente eram poucas máquinas, às vezes com muito armazenamento, isso resolvia o problema. Agora não, a gente vai precisar de grandes máquinas próximas do usuário para dar conta de fazer todo aquele processamento. Não vai ser aquela quantidade gigantesca de equipamento, de GPU, liquid cooling, mas ainda assim você vai precisar de bastante processamento mais próximo do usuário. Então, cada vez mais a gente vai perceber que essas coisas, o processamento vai acontecer perto do usuário. Então, é necessário também que às vezes você tenha, sei lá, um POP da sua estrutura, que daqui a pouco vai começar a ter, por exemplo, talvez a OpenAI, a Anthropic, eles vão ter lá um servidor de aplicação que ele vai precisar de hospedar dentro dos grandes provedores, de deixar mais próximo dos usuários. Então, como a gente viu lá, que tinha lá o cache do Netflix, do Google, etc., pode ser que a gente vai ter também servidores dessas empresas de IA para deixar próximo do usuário, para o processamento acontecer lá próximo e ter uma resposta muito mais rápida, que é mais ou menos o mesmo fenômeno que a gente viu quando o vídeo começou a ser dominante na internet. Foi necessário colocar servidores dentro dos provedores para que a entrega do vídeo fosse muito mais eficaz. Outro ponto que é muito importante é que exatamente os pontos de troca de tráfego, os Internet Exchange Points, como o XBR, o TheKix, vão ser cada vez mais importantes, porque muitas vezes você vai precisar de estar conectado diretamente com as empresas que estão fazendo esses processamentos. A gente está falando da OpenAI, da Anthropic, mas vão começar a surgir empresas menores que vão fazer esse tipo de tratamento de dados, às vezes mais específico para alguma indústria, por exemplo, para a indústria de call center, para a indústria automobilística. Então, você se conectar aos pontos de troca de tráfego, você vai encurtar a distância entre o seu usuário e aonde aquela IA está sendo processada. Outro ponto de atenção é exatamente o trânsito IP. Então, se aquele conteúdo não está próximo do seu usuário e você vai precisar de buscar talvez em outro país, em outro continente, é muito importante que você ou seu fornecedor de link IP ele esteja extremamente bem conectado para evitar de passar por muitos equipamentos, para você tentar encurtar cada vez mais essa distância, porque quanto maior essa distância, por mais equipamentos, a variação da latência, tudo isso vai prejudicar muito a experiência do seu usuário lá no dia a dia dele. Várias das empresas também de distribuição de conteúdo, elas estão com um modelo de Edge Computing. Então eles estão pegando um modelo, em vez de só armazenar os arquivos, eles já terem aplicações rodando lá mais próximos do usuário. Então a gente tem, por exemplo, a Asion, você tem algumas outras empresas que estão fazendo esse movimento de deixar, não preocupar somente ser uma CDN, ela ser uma forma de fazer o Edge Computing, a computação em si acontecer mais perto do usuário. Então isso é algo que vai ser bastante transformador nos próximos, não vou falar nos próximos anos, porque tudo de IA está evoluindo muito rápido, acho que nos próximos meses a gente vai começar a ver esse movimento acontecer cada vez mais. E para quem é, por exemplo, provedor de hospedagem, provedor disso, vai acontecer também muito isso, de você ter que estar muito bem conectado para você usar esses recursos de IA, porque às vezes você está desenvolvendo uma aplicação, se você está usando uma AI que ela está muito longe de você, ou ele não tem uma performance muito boa, ela vai impactar diretamente na sua aplicação. Então, seu usuário, quando for utilizar uma aplicação, ele vai sentir que está tudo muito esquisito, está muito lento. Essa ferramenta, depois que eles colocaram a inteligência artificial, ela ficou muito ruim. Então, realmente é isso que vai estar acontecendo, porque muitas vezes ele vai deixar de fazer o processamento dentro da sua aplicação, vai começar a depender de coisas externas, como a inteligência artificial que está externa, e às vezes a conectividade, onde está a sua aplicação e onde está a inteligência artificial não está legal, o seu usuário vai ser impactado da mesma forma. E como o provedor pode estar preparado para isso? Então, o primeiro ponto é não preocupar em sair comprando servidor com GPU, etc. Talvez em algum momento vai ser interessante você ter alguns modelos de IA rodando localmente para você ter a soberania dos dados, que é um tema que a gente vai tratar nessa série também, mas não é isso que você vai precisar de ter para que seus usuários usufruam cada vez mais de uma inteligência artificial. O que você precisa preocupar é começar a acompanhar através do flow, de telemetria, para onde estão indo os dados, para você começar a perceber essas nuances. Por exemplo, olha, para esse AS eu não tinha tanto tráfego, hoje eu tenho bastante tráfego. Uma das coisas
coisas que a gente faz aqui na OpenX bastante é exatamente analisar os nossos flows e toda vez que a gente percebe, por exemplo, mais de 1 GB indo para algum ASN, a gente já tenta arrumar alguma forma de se conectar diretamente com ele, exatamente porque muitas dessas empresas elas estão fazendo esse trabalho, essas CDNs que estão surgindo, de preparar a estrutura delas para Edge Computing. Então, se a gente se conectar direto com eles, a gente vai ter realmente uma latência, uma qualidade de conectividade muito melhor do que se a gente depender de passar por outros IX, ou passar por outros países, ou passar por vários provedores de trânsito para chegar naquele conteúdo. Então é muito importante, por exemplo, você ter folga nos seus links de transporte, é muito importante você analisar em quais pontos de troca de tráfego vale a pena você participar. Então, por exemplo, se conectar aonde que estão essas pessoas de data center, de inteligência artificial, onde estão os principais conteúdos, usar essa estratégia de conectividade a seu favor. Então, assim, olha, vale a pena me conectar naquele lugar? Vale, porque eu não tenho lá só, por exemplo, as Big Techs, eu tenho as Big Techs e também vou ter agora as empresas de IA que estão plugadas lá para a gente poder ter esse atalho na hora de conectar e não ficar, talvez, com a sua estratégia toda focada no único ponto de troca de tráfego, porque se aquele ponto de troca de tráfego, aquela conectividade daquela empresa de inteligência artificial, com aquele ponto de troca de tráfego, tiver algum problema, você pode ter problemas de performance, problemas de latência que o seu usuário final vai acabar sentindo. Outro ponto que você pode usufruir é se você está conectado, por exemplo, numa operadora que tem um link IP de excelente qualidade, como a OpenX, ou está conectado em mais de um ponto de troca de tráfego, e você sabe, use isso a seu favor, na sua estratégia comercial. Quando você for comunicar para o seu cliente, olha, você sabia que a gente está muito bem conectado, então a gente consegue prover uma experiência de inteligência artificial muito melhor quando você for utilizar, quando você for, por exemplo, tem vários sistemas que você consegue plugar a inteligência artificial nos seus sistemas. Então, saber que a gente consegue ter um acesso melhor, então você vai ter uma aplicação que vai fluir muito melhor no dia a dia do que o link que não está otimizado também para inteligência artificial. Outro ponto que é muito interessante é que a nossa interação com a inteligência artificial ainda é muito baseada em texto. Então a gente vai lá e usa muito aquelas interfaces de chat, ou mesmo quando você usa, por exemplo, o Claude Cowork, muitas vezes você está colocando ali poucas imagens, mas é muito texto. O que a gente faz é muito texto. Mas o que eu enxergo é que cada vez mais nós vamos utilizar interfaces que vai precisar de mais banda. E aí é até interessante porque vai ser mais upload. Daqui a pouco a gente vai estar começando a utilizar e a cada vez mais usar a voz para interagir com a inteligência artificial. Então, tanto o que eu falo é áudio, então consome mais banda do que o texto, quanto a resposta também vai ser áudio. E também daqui a pouco a gente vai começar a usar muitas interfaces de vídeo. Então, por exemplo, a gente vai... eu sei que já é possível, mas a gente não usa isso no dia a dia. Mas imagina você, por exemplo, com alguma aplicação que o seu celular vai te falar tudo o que está acontecendo no ambiente, etc. Então, cada vez mais a gente vai precisar de vídeo e vídeo de excelente qualidade em tempo real para a inteligência artificial receber e interpretar. Então, hoje o provedor que é muito focado em download, se isso acontecer e virar uma realidade, a gente vai ter muito tráfego saindo do provedor, que é exatamente ficar mandando vídeo em 4K e etc. Por exemplo, às vezes vai ter uma aplicação de DVR que ela vai mandar todos os vídeos para a nuvem para ser processado na nuvem para tentar identificar algum problema de segurança, etc. Então, vai ser cada vez mais a inteligência artificial vai ser utilizada para esse tipo de tráfego. Então, eu imagino que a inferência ela vai começar a consumir muito mais banda do que a gente está vendo hoje em dia. Por isso que é importantíssimo a gente estar preparado e estar de olho para onde o nosso tráfego está indo, da onde ele está vindo, para a gente estar sempre em busca das melhores conexões para onde estão vindo os conteúdos. Então, resumindo, treinamento pode acontecer longe da nossa estrutura, é onde os modelos de IA são criados e alimentados. Já a inferência é quando a gente está consumindo a IA, é a gente utilizando as aplicações de IA, a gente consumindo o modelo. E para a inferência, a latência, a conectividade para onde está acontecendo a inferência tem que ser excelente, senão isso vai impactar na experiência do seu usuário, na sua experiência quando você for utilizar qualquer aplicação que utiliza inteligência artificial. Um grande abraço e até o próximo vídeo.